きょんくんがしゃべる。 Yo, galera, estou aqui, eu, Evlas Júnior, o Júnior Kion, para mais uma edição do Kyonkungá Shaberu, edição de sexta-feira, na última edição da semana. Hoje tem relativamente bastante notícias, né? Chegamos no número máximo de 5 notícias e vamos ver o que vem aí pela frente. Vou começar aqui pela notícia dos últimos capítulos que voltam a ser publicados em outubro do mangá Otokozaka. Acho que só pela imagem já dá pra ver que trata-se de mais uma obra de Masami Kurumada, o criador de Cavaleiro Zodíaco. Então, ele foi anunciado no site oficial de Masami Kurumada, mais conhecido aqui por Cavaleiro Zodíaco, né? Que uma nova leva de capítulos da temporada final de Otokozaka começará a ser publicada na Shonen Jump Plus em 14 de outubro. Serão 5 capítulos novos. Não se sabe se seriam aos últimos capítulos, como eu dube a mensagem, assim. Não foi nenhuma questão de tradução, ficou meio dúbia mesmo a mensagem. O novo volume 10, mais recente, deu a entender que o próximo volume vai ser o último. Então a gente não sabe se esses 5 capítulos já tá no final. Geralmente os tomos, os takombons, na versão compilada, né, que sai, que é o mangá que sai aqui, geralmente essa versão compilada, dependendo do mangá, ele vai ter um pouco mais de volumes, né? Acredito que geralmente, em média, depende muito de qual mangá, né? Geralmente mangás mensais que são maiores são menos volumes, mangás mensais são menos, mais volumes não, falei volumes, eu queria falar capítulos, né? São menos capítulos, mangás semanais são mais capítulos, mas nesse caso de que o mangá sai esporadicamente, não dá pra entender. Então ainda não se sabe se esses 5 capítulos vão ser completamente o tomo final. O Otokozaka é esse mangá que foi publicado na Shonen Jump em 1984 até 1985 pelo Kurumada. E aí ele parou em 3 volumes. E aí depois de 40 anos, o Kurumada resolveu voltar a publicar o Otokozaka. E ele escreveu mais 7 volumes desde 2014 para cá. Então, compilando no momento 10 volumes, e muito provavelmente o 11º volume vai ser o último, como foi comentado, e esses 5 capítulos já fazem parte desse último volume, não sabemos se eles são todos os capítulos do volume. O Kurumada escreve e desenha, então é uma daquelas obras que até hoje o Kurumada desenha, né, em seu traço característico, que há quem goste, mas há muita gente que não gosta, né? Geralmente eu acho os roteiros do Kurumada tem uns roteiros mais interessantes, mas eu admito que não sou muito fã do traço dele. E assim como é o caso do Next Dimension, né? Do Sensei Next Dimension, que é a continuação do Sensei clássico, né? E são capítulos que são assim publicados, vários capítulos de uma vez, sabe-se lá quanto, sem uma periodicidade muito exata, né? Então, essa obra, o Otokozaka, ela vai contar sobre o Jiniki Kukawa, um garoto jamais derrotado em toda a sua vida. Contudo, sua sorte acaba quando enfrenta Sho Takeshima, o chefe de uma grande família japonesa. Sho também é um adolescente perdendo a briga. Então, mais uma história de ação e luta. O Kurumada faz muito isso. Eu acho que o Sensei é a obra mais famosa dele, sem sombra de dúvida, mas a gente vai ver isso em praticamente todas as obras dele. BTX, Caramba, agora eu esqueci o nome do Hitbox, é o Higini Kakeru, isso que eu lembrei. Higini Kakeru, e também no Fumo no Kojiro, que esse eu gosto bastante, inclusive. Fumo no Kojiro é bem interessante, apesar de ele ser simples, ele tem algumas coisas que eu gosto, assim, da história. Tal como Cavaleiros também, admito que eu gosto ainda. Você tem que passar aqueles... É uma história antiga, então você tem as suas questões, mas admito como alguém que cresceu vendo Cavaleiro do Zodíaco, né, um dos malucos que via Cavaleiro do Zodíaco na manchete, né, um pessoal do que cresceu nos anos 90, como é o meu caso. Então eu tenho meu carinho por Cavaleiros até hoje, tanto que eu vejo até as obras mais recentes de Cavaleiro, como aquela última versão em CGI, que tem seus pontos positivos, mas também tem muitos pontos negativos, isso é bem verdade. Enfim,
Últimos capítulos aí voltam a ser publicados em outubro de Otokozaka. Essa é a nossa primeira notícia. Vamos então para a segunda notícia, que é falando sobre um trailer novo que saiu aí, trailer do anime Metallic Rush, que destaca um foco nas personagens. Esse anime, geralmente eu não estou falando tanto de animes menos conhecidos aqui, até porque é um pouco mais difícil trazer, mas de vez ou outra eu pego um para tentar trazer aos holofotes e por seus motivos diversos, né? Então hoje eu peguei o Metallic Rush, achei interessante falar, porque ele tem alguns aspectos que trazem uma probabilidade de ser um anime bom. A gente sempre tá naquela expectativa de que o anime seja bom, mas só sabe mesmo na hora. Mas enfim, Metallic Rush é a nova série que vai sair no Noitamina, que é um bloco de animação que já revelou muitos animes muito bons, apesar de que nos últimos anos tá meio mais ou menos assim, tem obras muito boas e obras não tão boas assim. Ele é baseado em um mangá. Não, na verdade ele vai estrear um mangá, pelo que eu tô entendendo, no Plus Ultra. Não. Tá meio confuso isso aqui. Geralmente o Noitamina ele publica obras originais. Algumas obras são baseadas em mangá, principalmente os mais antigos do Noitamina, que tem alguns dos meus animes preferidos, como o Nodame Cantabile, a adaptação para anime de Nodame Cantabile e a adaptação de Honey Clover, que é meu josei preferido de todos os tempos. Mas tem muitas animações novas, então ficou meio confuso aqui, mas na verdade o que acontece é que Metallic Rush ele vai ser uma obra original que vai ser publicada em janeiro de 2024, vai ser exibida em janeiro de 2024, deve sair aqui no Brasil pelo Crunchyroll e vai sair nesse bloco Plus Ultra da Fuji TV. Talvez seja uma referência a Boku no Hero, né? Quem sabe. Mas o ponto que me chamou a atenção, que me fez trazer essa notícia pra cá, é que ele é uma nova obra do estúdio Bones, que assim, tá muito tempo. O Estúdio Bones é um estúdio super famoso, fez obras muito famosas. Acho que é muito provável que você gosta de anime já conheça, né? Afinal, né? Estúdio de Fullmetal Alchemist, Mob Psycho, My Hero Academia, entre outras grandes obras. Mas nos últimos anos, o estúdio ele tem feito muitas dessas continuações dessas obras que ele já tem famosas aí, né? Falei aí, Mob Psycho, My Hero Academia, Bungo Stray Dogs esse ano. E fazia, acho que um tempo que não tinha uma obra badalada completamente nova do estúdio. Então isso foi o que me chamou a atenção. Além disso, a direção vai ser do Motonobu Moa, que trabalhou lá em Karoli Tuesday, junto com o Watanabe, né? E a história vai ser da Yutaka Izubuchi, que ela trabalhou em Pet Label, Star Blazers e Hasekfon, que são 3 obras muito conhecidas, muito famosas para quem curte aí obras de mecha. Então vai ser um anime que tem um potencial muito grande. Também tem character design de outro monstro, que é o Toshihiro Kawamoto, de Cowboy Bebop, que trabalhou também com Cowboy Bebop. E as músicas vão ser de Taisei Iwasaki, que trabalhou nada mais nada menos que o filme Belly, que acho que é uma das partes melhores do filme do Hosoda, a parte sonora. A trilha sonora eu gosto bastante de Belly. Então, muitos nomes grandes da indústria estão trabalhando nessa obra. Vamos ver o que é. Admito que pelo trailer eu ainda não sei muito bem. Mas gostei do character design, animação Bones, aquele parte legal, visual Bones e tal. Trilha sonora também deu pra sentir um pouquinho assim do tom, tá legal. Mas ainda não deu pra pegar muito do roteiro e da história, porque principalmente esse trailer, que é um trailer muito de conversa entre as personagens, passando as cenas assim. Dá pra ver que é uma história que vai ter bastante mechas, mechas não no sentido de robôs gigantes, mas alguns mechas, robôs, até porque a história é focada em uma personagem que é um androide, né? Que vai ter essa androide Rouge, que é essa androide que ela tem que ir pra uma missão em Marte. Ela vai junto com a parceira dela, que é a Naomi, e a missão, no caso, vai ser assassinar 9 humanos artificiais que são hostis ao governo. Tem potencial. E aí por isso eu quis trazer, assim. Vou ver se toda semana eu trago pelo menos uma notícia de um anime relativamente novo pra gente ter ter também esse vislumbre, né? Pra ficar falando sempre das obras que já são famosas aí pra muita gente. Então, fica a dica, dê uma olhada no trailer, confiram e fica essa dica aí pra gente esperar pra temporada de inverno, né, do ano que vem, né, janeiro, esse Metallic Rush. Então, é isso. Vamos lá, terceira notícia de hoje vai ficar por conta de
Season 7, a nova temporada, a 4ª temporada de Season 7 tá para ser lançada na Netflix em 21 de setembro. E são mais 10 episódios, né, que vão sair. E pra quem não conhece, Season 7 é uma animação chinesa, é um anime chinês de ação e comédia. Que vou te falar, que assim, eu gosto bastante. Pra mim não deve nada aos shounens de ação mais conhecidos. Uma obra muito interessante que vai contar a história do Seven, né, que é esse garoto que é um assassino nesse mundo de vários assassinos diferentes, num conceito muito maluco, e que a gente sabe pela história logo de começo que ele tem um passado obscuro que ele não se lembra, porque devido a certos acontecimentos ele perdeu a memória. E ele, além de ser um assassino, ele é cabeleireiro. Isso é outro ponto muitíssimo interessante, né? Com alguns poderes psíquicos também. Então ele é uma mistureba muito louca, que tem alguns momentos de ações muito únicos e uma comédia também muito, muito interessante, que é muito diferente do que a gente vê em anime, porque essas obras chinesas de ação, muitas vezes, elas têm um quesinho diferente dos animes, que é um charme próprio, muito legal, assim. Tô começando a ver mais animes chineses nos últimos anos, e Season 7 acho que foi um dos primeiros que eu comecei a ver, assim, mais a fundo, né? Vi todas as temporadas quando saiu, e gosto muito de design de personagens, animação e tudo, e é uma recomendação muito boa. E ele é uma série, muitas séries chinesas são séries pra internet, e elas são meio esporádicas, elas não têm aquele pacing que muitos animes têm, de tipo, quando o anime faz sucesso, aí você já sempre espera que no ano que vem vai ter uma nova temporada, ou no semestre seguinte. Ele não tem muito essa questão de quando vai sair uma nova temporada. Só que fica nessa da esperança sempre de sair essa nova temporada enquanto a série não concluir. Porque eu sei que é uma série que faz bastante sucesso lá fora, dentre os fãs de animação, e aqui no Ocidente também tá fazendo um certo sucesso. Eu recomendo demais. Como eu disse, as 3 primeiras temporadas tem na Netflix, e pra mim é uma delícia. É uma delícia de acompanhar, e eu tô muito empolgado aí. Eu fiquei muito feliz quando anunciaram que a temporada 4 ia sair, porque geralmente esses anúncios de novas temporadas na Netflix, eles geralmente assim, vai sair a nova temporada daqui a um mês. Então você fica meio que naquela esperança, tendo de um dia anunciarem, já sabendo que quando anunciar vai ser bem próximo. Então foi meio que isso. Então 21 de setembro sai essa nova temporada. Tem 3 temporadas anteriores contemplando 34 episódios. Geralmente cada temporada tem 10 episódios, mas tem uns 4 especiais ali, meio que no final da primeira temporada. E, enfim, recomendo demais. É uma série pra quem gosta de ação, quem gosta de comédia. É uma série maravilhosa, Season 7. Vamos lá, penúltima notícia de hoje, falando mais uma vez de cartoon, né? Eu acho que eu já falei aqui de Scott Pilgrim, né? Tô muito animado pra essa animação, sei que muita gente também tá. E aí o Brian O'Malley tá falando bastante sobre isso. Eu não vou trazer sempre notícias de Scott Pilgrim, até porque a gente cai um pouco de surpresa também. Mas eu achei interessante que ele falou um pouco sobre as novidades do anime, por que ele aceitou fazer o anime. Porque a obra do Brian O'Malley era uma obra que ela já tem seus 20 anos, sabe? O filme mesmo, acho que ele deve ter mais de 10 anos já. Então é uma obra que o próprio autor não revisitava há muito tempo. E ele tá muito. E o que ele fala muito nesse texto aqui é isso, sobre tipo, mas por que eu vou revisitar uma obra para contar de novo a mesma história? E aí ele fica tentando meio que falar de como é que ele foi convencido aos poucos a fazer uma obra muito diferente, né? Deixando claro que tem muitas coisas interessantes em volta dessa obra. Primeiro, vai ser uma obra com elementos originais. Ele já falou aqui muito sobre questões de como alguns personagens vão ter algumas conclusões diferentes, por assim dizer, né? Não é que eles vão mudar os personagens, mas vai ter coisas que vão mudar diferente. A animação tá lindíssima, o visual tá lindíssimo. É uma obra produzida pelo Science Saruman, que é um estúdio que eu adoro, que é o estúdio que é o estúdio que fez Eizouken, que fez acho que Ping Pong Animation também tá com ele. Ele fez várias obras, ele é o estúdio do Yuasa, né, que é um dos grandes diretores dos últimos tempos de anime.
Apesar de que nem esse anime especificamente não vai ser produzido vai ser dirigido pelo Yuasa, vai ser dirigido pelo Ben David Krabinski. E eu tô bastante animado. Dê uma olhada lá na notícia pra vocês verem quais foram as falas quais foram as falas do autor, do Scott Pilgrim, o Brian O'Malley, muito na conversa que ele teve com o diretor, né, com o Ben David. Então, tô empolgado, tô curioso para essas novidades, acho que tem notícias interessantes. Essa notícia que eu trouxe, eu acho que tem nuances interessantes. Eu não vou entrar ao ponto, eu vou ler só aqui algumas das frases, porque eu sempre acho interessante que vocês deem uma olhada e visitem mais os sites também. Então, notícia que eu tirei aqui lá do Jovem Nerd, em que numa conversa, né, para promover já a série que vem em novembro, essa animação, o Brian O'Malley falou um pouco de como é que foi trazer essa obra para esse novo formato e como ele repensou muito se ia ou não fazer isso. E aí ele falou algumas coisas aqui, né, falando que ele se reuniu com o Ben David, né, eu me reuni aqui com o Ben David, o diretor, e meio não sei o que devia fazer. Não sei se quero fazer isso, né? Porque revisitar essa obra que já está concluída há tanto tempo. E aí ele disse que o Ben David começou a falar de ideias, várias ideias inusitadas, e isso deu um estalo novo para essa abordagem nova que a animação vai ter. Então ele não quer se aprofundar muito, mas ele pensou em ângulos que nunca tinha imaginado antes na obra. Tô curioso principalmente sobre o protagonista. O que ele vai fazer com o protagonista? Porque eu sinto que o filme dá uma valorizada pra positivo no protagonista, que o quadrinho faz o contrário, que tem nuances bem interessantes. Quero ver o que vai acontecer na série. Ele fala aqui também que acho que foi muito importante pra nós fazer uma série que superasse qualquer expectativa que as pessoas tivessem. Pra mim, a ideia de passar anos em um projeto que fosse a mesma coisa, passo a passo, seria perda de tempo. Eu acho isso muito interessante, sabe? Quando você adapta uma obra pra uma outra mídia, nesse aspecto de adaptação, e você modifica alguns elementos que inclusive podem ser muito, muito melhor trabalhados naquela mídia. Então eu gosto muito disso. Novamente, né, eu sou um grande fã de Scott Pilgrim e quero muito ver o que vai ter nessa nova obra, nessa animação. E fica aí no hype. Sei que muita gente também tá no hype. E fica aí essa notícia. Dê uma olhada lá na matéria completa. Tem bastante coisa. Inclusive tem uma outra matéria que saiu também com o diretor falando ainda hoje lá no Jovem Nerd. Vocês também podem dar uma olhada lá e ver o que vocês acham. Por último, última notícia, uma notícia rapidinha. 12 primeiros volumes de One Piece estão de graça para ler online. A Panini aproveitou aí o sucesso da série, o hype que está sendo feito novo em One Piece, e em parceria sempre já com a editora original, né, ela deixou disponível para quem quiser ler. Não fica muito claro qual período, se vai ficar por um tempo todo. Até fui atrás de tentar procurar, não cheguei a encontrar, mas por enquanto tá de graça os 12 primeiros volumes. É muita coisa. Então basicamente acho que toda essa saga do East Blue que tem na série live action é contornada nesses 12 volumes e tem mais coisa. Então tem bastante coisa. Então pra quem não leu o mangá de One Piece, pra quem não conhece, fica aí a dica, né? 12 volumes inteirinho de graça pra você ler na internet. É uma ótima oportunidade pra você conhecer mais do mangá, né? Se você viu a série e se divertiu, achou interessante, que tal dar uma olhada agora no mangá? Então fica aí essa oportunidade pra vocês, né? E eu cheguei a acessar o link só pra ver como é que era, e é isso mesmo, tá? Não tem nenhuma balela, só pra dizer que eu não estou trazendo notícias aleatórias. Você pode clicar no link e você vai ver que tá tudo disponível lá mesmo. Você vê o site, tá em inglês, não precisa se assustar tanto. Quando você clica na leitura, ele vai para português. Eu não vou passar aqui porque vocês, quem tiver interesse, vai lá e vê o que quer ler. Então, quando você clica, vai ver lá os mangás, você vai ver que tá tudo em português, pela obra da Panini. Então, dê uma olhada lá, dê uma conferência. Se vocês gostaram do mangá, acompanhem o mangá oficial. É sempre aquela questão de você dar apoio à obra oficial, né? E que é a forma de você ajudar e colaborar com o autor e com a obra que você gosta tanto. Enfim, essa foi a última notícia. Falar então rapidinho da nossa indicação de hoje. Então, o blog que faltou nessa quinzena, para depois a gente fazer a volta, foi o meu blog antigo, o Anime Portfólio,
que tá fora do ar já, assim, não é que tá fora do ar, ele tá no ar, mas eu meio que parei de publicar nele já faz muito tempo, tanto que hoje em dia eu sou apenas do Anime Coach como blog único para anime, e tem a iniciativa Kyodai e meus outros projetos, mas falando um blog mesmo que eu faço ainda conteúdo mais focado só em anime, é o Anime Coach. Mas tem muito conteúdo interessante que eu ainda não consegui salvar e resgatar para publicação em um formato futuro, que é o que eu pretendo fazer. Então, enquanto isso não sai, o blog tá lá, todos os textos estão lá, são 11 anos, são acho que quase 11 anos de publicações. Então, é um tempo razoável. Eu tive o blog por um tempo razoável. Não chega a ser 11 anos, não. Acho que na verdade ele é menos. Acho que chega a ser 8 ou 9 anos de publicação. E uma das colunas que eu mais tenho um orgulho de ter feito, que eu acho legal, assim, que eu ainda gosto de revisitar. Tem algumas coisas dos textos que eu olho que, tipo, mas ainda gosto de revisitar. Essa coluna, essa maluquice que foi a coluna Resposta 42. Que é uma coluna que eu brincava um pouco com esse conceito, com essa piada que vem lá dos livros do Douglas Adams, do Mochila das Galáxias, para falar um pouco sobre, não tanto sobre respostas, é uma coluna que falava muito sobre de eu rever e falar de várias obras de mangá e animação usando temáticas diferentes, mas tentando uma pegada mais sobre o pensamento, pensar não tanto nas respostas, mas sim nas perguntas, né? Então ele tem todo esse conceito que eu falo sobre a obra para tentar, na verdade falo sobre o tema e aí uso as obras ao redor para tentar promover e aí junto outras coisas. E aí eu vou indicar uma das últimas colunas que eu escrevi dessa, que é essa O Anime Envelheceu Mal ou Fui Eu, que é uma obra, é um texto que eu tento falar um pouco sobre essa ideia de você rever obras antigas, de como as obras mudam na sua percepção com o passar do tempo, como você vai amadurecendo e vai revendo essas obras, entendendo certos aspectos, entendendo também limitações da época. E então, falo de alguns animes que eu sei que muita gente gosta e tem algumas opiniões assim que talvez não combinem tanto com a minha, mas é um texto que puxa para reflexão, não um texto absoluto que quer falar tipo, isso é o certo e tal. Nenhum dos textos é isso, nenhuma das minhas propostas é isso, principalmente com essa coluna. E até porque é uma questão que você acaba aprendendo, publicando conteúdo com o tempo, que tipo, a sua opinião é sua opinião, é uma opinião muito própria, que as outras pessoas podem acabar gostando dela e se alinhando com a sua opinião, mas saiba que ela ainda é muito própria de você, e não tem como você ser completamente imparcial, porque como um indivíduo que vê o mundo pela perspectiva própria e única de indivíduo, você sempre vai botar o seu contexto em tudo que você faz. Então acaba que tem um pouco disso nessa coluna, mas tentando fazer esse convite aos leitores para que eles pensem naquela temática, pensem por si só o que eles acham sobre aquele tema. Então esse primeiro tema, essa primeira indicação aqui do Anime Portfólio vai para esse texto da coluna A Resposta 42, O Anime Envelheceu Mal ou Fui Eu, onde eu abordo aqui todo esse aspecto de envelhecimento de obras, sobre percepção de obras antigas por leitores novos, né? Eu até faço uma comparação com a parte literária, né? Sobre alguns livros que eu gosto, né? Eu até cito O Robô. Eu me lembro que na época eu tinha relido O Eu Robô, do Asimov, que é um livro que eu gosto bastante de ficção científica. E eu faço toda essa questão até para interpretar como é que funciona como é que é a minha percepção sobre uma mídia, como é a minha percepção sobre outra, e aí entra falando sobre anime, sobre personagens e sobre resgatar essa obra. É um texto que eu acho que foi bem legal, eram colunas mais complexas e maiores de se fazer, e que eu gostava bastante no resultado. Algumas colunas eu revejo hoje, eu não gosto tanto do resultado, mas a maioria das colunas dessa Resposta 42 eu gosto bastante. E aí, se vocês quiserem dar uma olhada, fica esse convite a vocês. Então, é isso, essa indicação por hoje, terminando então por aqui mais um Kyonkun Shaberu. Lembrando que não tem videocast / podcast, depende de como você ouve isso aqui, você ouve no Spotify, você vê no YouTube. No sábado e no domingo, então eu volto na segunda-feira. Falou!
Então, se você é criador de conteúdo sobre anime, mangás e afins e tem interesse em participar da Iniciativa Kyodai, nos envie um e-mail para iniciativakyodai@gmail.com ou entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. Inclusive, convidamos todos a seguir a Iniciativa Kyodai nas redes sociais, tanto no X, quanto no Blue Sky, tudo @ikyodai. E vale ressaltar que em cada rede social nós temos conteúdos exclusivos para cada rede. Então, considere nos seguir e até a próxima.